Irmãos, ter fé quando tudo vai bem não é difícil. Crer em Deus quando todas as portas estão abertas não é difícil. Mas crer em Deus quando o céu parece de bronze, quando a porta de emprego se fecha, quando o casamento acaba, quando o luto bate na nossa porta, quando as pessoas que se dizem nossos amigos viram as costas. Será que é fácil ter fé nessa situação? Por isso hoje eu quero falar sobre uma fé inabalável. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler do verso 13 ao verso 22. Jó é um dos livros poéticos das Sagradas Escrituras, amém? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 22. Está escrito na palavra de Deus: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra, e as jumentas pastavam perto deles. Então repentinamente surgiram os sabeus, e os atacaram, e os levaram. No obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu dos céus e incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Enquanto ela ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto este acabava de dar a sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente, veio um forte vento do céu, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, rasgou o manto que se vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostado o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahweh, Deus, me deu. Deus me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou. E também jamais culpou a Deus por revés algum. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, de domingo, na Tua presença, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Fala conosco com poder e autoridade nessa noite, Senhor. Tu sabe como cada coração adentrou por estas portas. Tu sabes, Senhor, como está cada vida nessa noite, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, fala conosco.
Porque sem a tua voz, sem as tuas palavras, nós não conseguimos prosseguir, Senhor, porque só tu tens palavras de vida, Pai. Pedimos a ti em nome de Jesus, que todo pensamento contrário, que toda distração, que todo principado e potestade caiam em retirada em nome de Jesus. Concentra, Senhor, a nossa mente nessa noite, para que a gente venha compreender a tua palavra e que essa palavra desça no nosso coração e venha produzir fruto nessa noite. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos, dando glória a Deus. Irmãos, esse é um dos livros que mais impacta a minha vida. Porque a Bíblia relata já no início do capítulo quem era este homem. Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, fugia da aparência do mal, e o seu único objetivo era agradar a Deus. Esse homem era a mesma pessoa nos bastidores, quando a porta do quarto era fechada e a luz era apagada. Ele não era duas pessoas, ele era a mesma pessoa. E Deus abençoou esse homem sobremaneira, com bens materiais. Esse homem tinha vários bois, ovelhas, camelos. Ele era o homem mais rico do Oriente, o homem mais rico da sua época. Mas ele não deixou que esse dinheiro mudasse o seu coração. Porque o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema é fazermos do dinheiro um Deus. E esse homem nos mostra que ele, mesmo tendo dinheiro, tinha um coração voltado a Deus. Ele possuía 3 filhas, 7 filhos. E esses filhos, eles tinham o costume de se reunir. Eles faziam festas. E esse homem que temia a Deus, também temia que porventura os seus filhos pudessem pecar contra Deus. Ele se levantava ao romper da aurora e sacrificava em favor dos seus filhos, porque ele pensava, talvez, porventura, eles possam ter pecado contra Deus, eu estou aqui sacrificando. Eu estou orando pelos meus filhos. E a Bíblia diz que era assim que ele vivia e procedia, ou seja, não era apenas um momento. Isso era rotina na vida de Jó. Mas chega um dia, irmãos, que a trajetória da vida daquele homem mudou completamente. Porque o dia mau chegou. E esse dia ele não avisou quando viria, não. Simplesmente ele se manifestou na vida daquele homem de Deus. Em um dia, ele recebeu 4 notícias que não seriam fáceis de receber. Esse homem perde todos os seus bens. Ele perde os camelos, ele perde as ovelhas, ele perde os seus servos que trabalhavam em seu favor, os bois, as jumentas, tudo aquilo que era material, Jó perdeu. E ele recebeu essa notícia simultaneamente, no mesmo momento. Vinha um, falava, vinha o outro, falava, foi no mesmo dia. Mas a 4ª notícia seria a mais trágica, a mais difícil de lidar. Há muitos pais aqui nessa noite. E esse homem tinha 10 filhos, irmãos. Quando chega um mensageiro e diz que todos os filhos dele estavam mortos. Um forte vento entrou na casa onde eles estavam reunidos, na casa do primogênito, e a casa desabou sobre suas cabeças.
Esse homem, quando recebe, irmãos, aquela notícia, a ação dele foi rasgar as suas vestes, raspar a cabeça, se voltar a Deus, suplicando. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei da terra dos viventes. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E em nenhum momento você vai ver Jó blasfemar contra Deus. Ele não pecou contra Deus. Isso tudo aconteceu, irmãos, porque momentos antes estava acontecendo uma reunião celestial entre os filhos de Deus, os anjos. E nessa reunião, o acusador apareceu, o diabo apareceu. E o interessante é que Deus começa a conversa com o diabo. E ele começa a testificar do seu servo na terra. Ou seja, Jó era conhecido no céu. E Deus fala para o diabo: observasse o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e não há nenhum homem na terra como ele. E o diabo levanta a primeira tese, porque ele não estava satisfeito. Ele diz: também poderás. Você ergueu sobre ele um muro. Você abençoa todo o trabalho das mãos daquele homem. Ele está sobre uma cerca protetora. Tire o que ele tem, para você ver se ele não vai blasfemar. O diabo estava insinuando que Jó servia a Deus, não pelo que Deus representava na vida dele, não pelo quem Deus era. O diabo estava insinuando que Jó estava apenas atrás das bênçãos de Deus e não do Deus da bênção. O diabo estava insinuando que Jó amava aquilo que ele podia ver e não o próprio Deus. E por isso, pela permissão de Deus, ele tocou em tudo que ele tinha e no que ele mais amava. Mas Deus disse: todavia, você vai poupar a vida dele. Se você é um crente fiel a Deus, temente a Deus, que se desvia do mal, o diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não pode nem tocar em você. Ele só pode se Deus o permitir. Lutero falava que o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus o permite ir. Ele só dá um passo se Deus permitir. Muitas vezes nós enfrentamos batalhas espirituais dentro do nosso lar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós deixamos o temor a Deus de lado. Quando você deixa o temor a Deus de lado e começa a agir segundo a sua vontade, pode ter certeza, os muros da sua casa vão estar cheios de brechas. E o diabo e seus demônios vão começar a ter acesso ao seu lar. Mas se você for fiel a Deus, quem vai estar na sua casa não é o diabo, é o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, a paz, a alegria, a quebrantamento, a comunhão com Deus. Se você está vivendo sem paz dentro da sua casa, pode ter certeza, o Espírito Santo não está dentro da casa. Porque você está preenchido ou preenchida, não com o Espírito Santo, mas você está dando legalidade para o inimigo usar a sua vida. E esse homem, irmãos, foi fiel a Deus. Quando aconteceu a segunda reunião, o diabo mais uma vez se apresentou. E Deus mais uma vez testificou
de Jó. Observasse o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e não há nenhum homem como ele na terra. Mesmo você tendo me insultado contra ele permaneceu fiel. Aí o diabo levanta a segunda tese e diz: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. O que o diabo estava dizendo? Que Jó amava mais a si mesmo do que a Deus. Ou seja, toque na saúde dele, que ele vai blasfemar. Pode ter certeza. A gente só sabe quem é, irmãos, quando o dia mal chega. Porque quando a gente está com a fé lá em cima, tudo está dando certo, é muito fácil. Porque você está na sua mente: Deus está me abençoando, Deus está comigo, porque tudo está acontecendo da forma que você quer. E quando não acontecer, você vai pensar que Deus lhe abandonou? Não. Porque muitas vezes Deus vai permitir as circunstâncias para tratar o nosso coração, para tratar dentro de nós e nos dar experiência. O diabo sai daquela reunião e começa a afligir aquele homem, da planta do pé à cabeça. Jó parecia, irmãos, uma múmia em decomposição. Esse homem está coberto de feridas. Esse homem está coberto de pus. O nariz está em decomposição. As orelhas estão em decomposição. Ele está sofrendo, ele está sentindo dor. Esse homem está perturbado. Ele não dorme. Ele não tem alegria, ele não come. E para acabar com tudo ainda, a sua esposa, que era a pessoa que deveria estar do lado dele nesse momento, diz: até quando você vai insistir nisso? Amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. O que eu acho lindo é Jó. Imediatamente ele dá uma resposta a ela: tu falas como uma louca. Poderíamos nós receber as bênçãos de Deus e não também o mal? E aquela mulher sai da presença dele. Imagine, irmão, se coloque no lugar de Jó. Porque quando eu estava estudando esse livro, eu me deitei por um momento e eu disse: Senhor, eu quero me colocar no lugar dele. Eu sei que não é fácil, mas me faça entender um pouco aquela crise que ele estava vivendo. Porque o problema é esse: às vezes a gente lê a história é forte, mas a gente não aplica para a nossa vida. E eu comecei a tentar entender um pouco o sofrimento daquele homem. Aquele homem está enlutado, não tem mais nada. Sua esposa, o seu casamento está falido. Falido. Ela não o apoia nesse momento. Ela não quer nem estar perto dele mais, porque o hálito dele já está incomodando ela. E ele está só. Quando ele está lá no fundo do poço, irmãos, no fundo do poço, já começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Amaldiçoar o dia que ele nasceu. Mas até nessas indagações você não vai ver ele blasfemar. Os amigos dele, quando souberam da notícia, foram visitar ele. Bildade, Elifas e Zofar. A Bíblia é clara quando ela diz que eram amigos. Eu chamo de amigo, irmãos, uma pessoa que eu sei que verdadeiramente essa pessoa é minha amiga. Porque amigo é aquele que vai estar com você no pior momento da sua vida. Ter amigos quando tudo vai bem, vai aparecer um monte. Agora, quando nada vai bem, quando o celeiro está vazio, quando a enfermidade chegar, naquele instante você vai ver quem são os seus amigos. E a Bíblia relata que eram amigos, e eles vão lá. Quando eles vão se aproximando, eles não reconheceram Jó.
Para você ter uma ideia, esse homem estava muito magro, estava em decomposição e cheirava mal. Quando eles viram ele, não disseram uma palavra de consolo. Passaram 7 dias na presença dele e não dizia nada. Segundo a tradição, um jejum de 7 dias resolvia qualquer coisa. Passam esses 7 dias e Jó está da mesma forma. Quando ele decide falar no 8º dia, é nesse momento que ele começa a se amaldiçoar. Há muitos sentimentos ali que estão envolvendo o seu coração. E ele começa a fazer 16 perguntas a Deus. Ele faz 34 queixas a Deus. E todos aqueles amigos tiveram a ideia agora de discutir teologia. Se Jó está passando o que está passando, é porque muito provavelmente ele fez alguma coisa. Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, isso é o reflexo de algo que ele fez lá atrás. Tem algum pecado oculto aí que Jó estava escondendo. E agora Deus está punindo ele. Os 3 irmãos eram amigos dele. Estavam agora querendo entender a mente de Deus e falar que tudo que ele está passando é porque ele estava em desobediência. E sabe qual foi o conselho que eles deram? Peça perdão a Deus. Clame a Deus. Deus é misericordioso. Deus vai te perdoar, Jó. E Jó começa a rebater aqueles homens. Mas é aquela coisa, irmãos, nós precisamos entender algo. Quem nos justifica é Deus. Todas as vezes que a gente quer tomar o lugar de Deus, ele vai ficar em silêncio. Ele não vai agir. E já começa a querer se justificar, e justificar, e justificar. Enquanto ele está se justificando, Deus está calado. Deus não fala nada. E talvez essa seja a dor mais profunda da nossa alma. Quando tudo se fecha, o silêncio de Deus. Porque pode ter certeza, quando você chegar, se você chegar no fundo do poço, a única voz que você quer ouvir é a de Deus. Mas ele está ali querendo justificar e dizer que ele era um homem de Deus, que ele não tinha pecado. Mas quando Jó sai dessa autodefesa e começa a adorar a Deus, aí Deus começa a falar. Porque Jó diz: mas de uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará ao meu favor. Deus rompe o silêncio no capítulo 38 de Jó e faz 70 perguntas retóricas a Jó. Jó começa a ouvir. Deus começa com a sua sabedoria, com a sua grandeza, fazer perguntas a Jó e questionamentos a ele, que ele não sabia responder. E é nesse momento que Deus ali está tratando com ele, que ele vai se encolhendo. Ele vai se encolhendo. E ele vai se encolhendo. Só há uma maneira, irmãos, de a gente ver a grandeza de Deus: se a gente se curvar em sua presença. Às vezes é preciso a humilhação, o quebrantamento, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Quem te justifica é Deus. E a fé desse homem, pode ter certeza, era uma fé inabalável. Porque muitas pessoas, por muito menos, já teriam blasfemado contra Deus.
muitas pessoas, por muito menos, já teriam se corrompido. Mas esse homem, sendo humano, permanece fiel. Foi fácil para Jó? Não, meus irmãos. Só sabe o que estava no coração daquele homem, ele e Deus. Às vezes nós estamos passando por um processo, e às vezes o processo de Deus dói. E tem processos que é só você e Deus. Muitas pessoas querem dizer o que é que está acontecendo, irmão. Quando você vê alguém passando alguma luta, alguma prova, não queira dar um de teólogo. Ore por essa pessoa. Porque só sabe o que ele está passando, ele e Deus. E o porquê só quem sabe é Deus. E ele faz essas 70 perguntas a ele. E quando Deus termina, Jó, agora ele começa a pedir perdão a Deus. Porque ele falava daquilo que ele não sabia. Ele fala no capítulo 42. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Se Jó não passasse por aquilo, irmãos, ele não veria a mão forte de Deus ao seu favor. Aleluia. Quando você passar pelo processo, não pergunte o porquê, mas pergunte a Deus: Senhor, para que é esse propósito, Senhor? Porque nós não temos a mente de Deus, irmãos. A nossa mente é limitada e é falha. Saia dessa autodefesa. Pare de tentar se justificar. Entregue-se ao Senhor. Confie nele. Mesmo que tudo esteja dando errado hoje, isso não significa que vai ser para sempre. Porque tudo tem um prazo de validade, aleluia. Deserto não é para sempre. É um processo. E depois do deserto, você não será a mesma pessoa. Não há como conhecer a Deus sem passar por provas. Não há como conhecer a Deus sem passar por desertos. Porque os desertos da vida vão nos trazer amadurecimento. E quando você estiver um crente maduro, na estatura do varão perfeito, que é a vontade de Deus, você terá maturidade para levantar outras pessoas que passarão também por processos. Deus não vai usar, irmãos, crentes que não passam por experiências, crentes que não passam por processos. É preciso passar. E a Bíblia diz também que quando Deus perdoa Jó, agora ele vai punir aqueles amigos que eram mais acusadores. Eram médicos que não tinham um remédio para curar. E Deus decide punir eles, mas por misericórdia, pelo seu servo, eles agora deveriam que fazer um holocausto. E agora Jó, aqueles a quem ele tanto acusava, teria que orar por eles. Veja a situação que Deus coloca um servo fiel, irmãos. Orar pelas pessoas que nos abraçam é fácil. Pelas pessoas que gostam da gente, muito fácil. Mas orar pelas pessoas que nos perseguem, que nos difamam, é fácil? Não, por quê? Porque a gente é humano. E a nossa humanidade caída não nos permite isso. E o que a gente precisa? Da graça de Deus na nossa vida. Porque é pela graça de Deus na nossa vida que a gente ora. Não é porque a gente é bom. Não é porque a gente é super crente. Não.
Mas quando a gente busca o Senhor de todo o coração, com todo o entendimento, agora o Espírito Santo habita em nós. E se Ele habita em nós, nada ruim pode ficar no nosso coração. Se sentimentos ruins estão dentro do seu coração, peça a Deus para tirar. Peça a Deus para habitar no templo do seu corpo. Porque não há como um cristão que nasceu de novo, que foi regenerado, ainda está com sentimentos dentro da igreja. Quando Jó ora por seus amigos, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Veja como Deus é tremendo. E Deus multiplicou tudo o que aquele homem havia perdido. Quando você vai para a palavra, você vai ver que todo o gado de Jó, ele multiplicou. Os servos ele multiplicou. E os filhos, ele deu mais 10 filhos. Mas se Deus multiplicou, então deveria ter dado 20 filhos a Jó. Mas tem uma explicação. Jó não perdeu aqueles 10 primeiros filhos. Porque a gente só perde algo quando a gente não sabe onde está. E aqueles 10 filhos de Jó haviam sido guardados por Deus. Então ele tinha os 20 filhos em situações diferentes. E pode ter certeza, depois daquele dia, irmãos, a vida daquele homem não foi mais a mesma. Ele viveu depois desses acontecimentos mais 140 anos e morreu de morte natural. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena, irmãos, crer em Deus, independente da circunstância, independente do diagnóstico. Porque o diagnóstico que vale não é o do homem, o diagnóstico que vale é o de Deus, aleluia. É Ele quem diz a última palavra. Ele é o médico dos médicos. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e é o ômega. E se você está em Cristo, pode ter certeza, o seu lugar está preparado. O olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem. É isso que Deus preparou para todos aqueles que amam a Deus, aleluia. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena ter uma fé inabalável, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual o tamanho da sua fé nessa noite. Mas essa noite, Deus está acrescentando a sua fé. Hoje é uma noite que Deus está acrescentando a sua fé. Está dizendo para mim e para você: não temas, aleluia. Se você for fiel a mim, eu estarei com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as adversidades da vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas assim como Ele venceu, nós também venceríamos, aleluia. Então, irmãos, eu quero te dizer, não é o fim, aleluia. A corrida ainda está no início, e nós ainda vamos caminhar muito em nome de Jesus. Não perca a sua fé pelas circunstâncias e adversidades desse mundo. Não coloque a sua fé em coisas e em pessoas. Coloque a sua fé no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que me cando que a semia. E charamanto e derabagai. Não coloque a sua fé em circunstâncias. Coloque sua fé no Senhor. Deseje em seu coração ser conhecido por Deus no céu. Porque pode ter certeza, até no inferno Jó era conhecido como uma pessoa diferente.
Deus está em busca de pessoas diferentes. Queira ser a diferença. Não se corrompa, independente da circunstância. Busque ao Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. As lutas fazem parte do processo, para que lá na frente nós venhamos levantar outras pessoas. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.